Agora, vamos falar sobre a Polícia Federal e o caso Marielle. Fontes da Polícia Federal em vários veículos diferentes de imprensa nos últimos dias dizem o seguinte: a Polícia Federal já sabe quem é o mandante do caso Marielle. Faltam só agora reunir todas as provas para poder afirmar, é esse mesmo. Mas os delegados, os agentes envolvidos no caso já sabem, eles já têm ali a convicção de quem é o nome. A não ser que alguma coisa assim muito surpreendente aconteça nas investigações, eles não vão mudar. O pouco que está vazando sobre quem é o nome é o seguinte: envolve uma família ligada à milícia no Rio de Janeiro, uma família aí ligada a milicianos do Rio de Janeiro. Logo você já deve estar assim, opa, peraí, quem será que é? Pois bem, tem alguns aí que estão em desespero com o avanço das investigações. As investigações mostraram o seguinte, mostraram que isso é só a pontinha de um iceberg de talvez de muitos assassinatos. Por quê? Porque a Polícia Federal descobriu que a Polícia Civil do Rio de Janeiro ou o Ministério Público do Rio de Janeiro realmente retardaram o caso propositalmente. Então, de propósito, a Polícia Civil ou o Ministério Público retardaram o caso. O que começou agora que a Polícia Federal mostrou que dá para descobrir facilmente quem é o mandante, conseguiu delação premiada, agora o Rony Lessa deve fazer sua delação premiada. O que começou a acontecer é o seguinte: a Polícia Civil emitiu nota culpando o Ministério Público do Rio de Janeiro, que também agora está culpando, via notas aí na imprensa, a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ou seja, os dois órgãos que deveriam investigar o caso Marielle, seja em conjunto ou paralelamente, não importa, esses dois órgãos começaram um a culpar o outro. Eu te falo, olha, quando começa o aponta-dedos é porque a casa tá caindo. Eu falei aqui no final do governo Bolsonaro, no fim do governo Bolsonaro vai todo mundo um apontar o dedo pro outro. E foi aí que aconteceu mesmo. Era ex-ministro da Educação lá, o Weintraub, xingando o Bolsonaro, e Bolsonaro xingando ex-ministro, até o Fábio Weingarten começou a xingar o Bolsonaro, aí outros ex-ministros também, era um aponta-dedo de quem é mais corrupto que o outro. Depois alguns fizeram amizade depois que o Lula assumiu, mas na hora que estavam caindo, um apontando o dedo pro outro. Pois bem, agora a mesma coisa, a Polícia Civil acusando o Ministério Público. A Polícia Civil não investigou direito a morte de um miliciano chamado Edmilson Souza. Esse miliciano fez a ponte entre o Rony Lessa e o mandante do crime. Ele ajudou o Rony Lessa também a planejar o crime e foi ele quem deu fim no carro lá, era um Renault Cobalt que foi usado pelos assassinos. Este miliciano foi assassinado em 2021. E aí, o que acontece? O Ministério Público do Rio de Janeiro diz que não investigou esse assassinato porque precisava de uma investigação da Polícia Civil. E a Polícia Civil diz que não investigou o assassinato porque o Ministério Público do Rio de Janeiro demorou 16 meses para entregar uma parte da investigação que era a prioridade. O assassinato ficou, desde 2021, quando aconteceu, até março desse ano, ficou sem ser investigado. Quer dizer, demoraram 1 ano e meio praticamente para começar a investigação. Coincidência ou não, começou a investigação desse assassinato de um dos ali que participou do assassinato da Marielle, que é esse Edmilson Souza, começou só quando a Polícia Federal entrou no caso Marielle. Coincidências, né? Coincidências aí da vida. Pois bem, o que acontece é o seguinte, segundo algumas notícias, a Polícia Federal voltou a considerar, e é por isso, vejam, não há apenas uma família ligada à milícia no Rio de Janeiro, não. Há mais de uma família. A Polícia Federal também está considerando, muita gente fala, família ligada à milícia, que tem problema aí no caso Marielle, várias ligações, tem a família Bolsonaro. Tem uma família de milicianos que a Raquel Dodge, então Procuradora-Geral da República, no último dia dela como PGR, ou seja, um dia antes do Augusto Aras assumir, ela apresentou uma denúncia contra uma família de milicianos, que é a família Brazão. Essa família Brazão tem um deputado federal, que é o Chiquinho Brazão, que é um deputado bolsominion, e tem um ministro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é o Domingos Brazão, que era deputado estadual bolsominion, muito, mas muito amigo do Flávio Bolsonaro. Amigo assim num nível que quando teve a CPI das milícias, o Domingos Brazão e o Flávio Bolsonaro foram os dois únicos deputados estaduais de todo o Rio de Janeiro, ou seja, não importa o partido, de direita, esquerda, centro, extrema-direita, ou o que quer que seja, todos os deputados votaram a favor da CPI das milícias, menos, adivinha quem? Flávio Bolsonaro e Domingos Brazão. Quando a Marielle foi assassinada, a mesma coisa. Só eles votaram contra homenagens a Marielle. Depois o Domingos Brazão se tornou ministro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O cargo que exerce até hoje. O Domingos Brazão
foi apontado pela Procuradoria-Geral da República lá em 2019 como mandante do caso Marielle. Agora, em 2023, também em março de 2023, a Polícia do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Justiça do Rio de Janeiro, os três órgãos, disseram não, aquilo tudo que a PGR falou não quer dizer nada. O que falou a PGR lá em 2019? Falou o seguinte, olha, teve um depoimento de um ex-policial federal que trabalhava no gabinete do Domingos Brazão. Esse ex-policial federal, ele foi depor para a Polícia Civil do Rio de Janeiro como testemunha do caso Marielle. Ele apontou um miliciano chamado Orlando Curicica como o então mandante do caso Marielle. Foi esse cara que queria matar Marielle. Ele foi considerado pela polícia por praticamente um ano como a principal testemunha do caso Marielle. Só que tem uma coisa, a PGR descobriu o quê? Descobriu que não. Que ele foi pago pelo Domingos Brazão para fazer aquilo. E aí ele fez uma engenharia ali, ele fez com que tivesse uma ligação que a Polícia Civil interceptou de duas pessoas também ligadas a ele e ao Domingos Brazão, dizendo que era o Orlando Curicica quem queria matar a Marielle e que tinha também um vereador chamado Marcelo Siciliano, também um vereador bolsominion ligado a milícias, que esse vereador queria também a morte da Marielle. Ok, a PGR investigou e descobriu, isso aqui foi tentativa de obstrução de justiça, eles estavam tentando direcionar o caso para um outro mandante. A PGR na época falou, olha, a gente quer federalizar as investigações porque a gente tem disso aí, se alguém está tentando mudar ali a investigação, é porque provavelmente essa pessoa está ali, ou é o mandante do caso, ou é alguém ligado ao mandante do caso, agindo a mando do mandante do caso. O que aconteceu na época foi que o governo Bolsonaro não se empenhou para que fosse investigado, e aí acabou sendo rejeitada a federalização das investigações, o que é até bom, né? Porque ia cair no Augusto Aras, enfim. Hoje não teria mais investigação, já teriam arquivado tudo. Então, o que aconteceu? Ou teriam apontado aí um mandante que não foi. Então, o que aconteceu? Aquilo não foi federalizado. Ela ofereceu a denúncia foi oferecida ao STJ, o STJ falou que não. Olha, isso tem que ir para a Justiça do Rio de Janeiro, lá para o Estado do Rio de Janeiro. Ali no Estado do Rio de Janeiro está tudo dominado. E o que aconteceu é que não dá nem para confiar se realmente foi investigado. O Ministério Público do Rio de Janeiro, esse mesmo que não desvendou o mandante do caso Marielle em 5 anos, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, essa mesma aí que também não desvendou, disseram o seguinte, não, isso aí tudo realmente, essa foi a pior. O Ministério Público do Rio de Janeiro admite que realmente a testemunha-chave do caso Marielle realmente não sabia de nada, que o testemunho era falso, que realmente não foi o Orlando Curicica, mas não teve obstrução de justiça não, vamos deixar aqui o Domingos Brazão em paz. E aí, se não tinha mais Ministério Público contra ele, tinha só defesa e quem deveria acusar estava defendendo também, a Justiça do Rio de Janeiro falou, não tem problema, então ele não, vamos rejeitar aqui a denúncia e o Domingos Brazão segue aí sem problemas com a justiça, nesse caso, pelo menos. Tem vários outros casos que ele tem problema com a justiça. Ele é acusado em inúmeros casos de corrupção e ele é assassino confesso. Domingos Brazão, em 1986, ele era ligado a grileiros que invadiam terrenos e tudo mais. Teve uma briga dele com os vizinhos dele, ele estava armado, os vizinhos saíram correndo, ele correu atrás dele e matou um dos vizinhos dele e atirou no irmão que quase morreu, esse não morreu, pelas costas. Na época da investigação, o Ministério Público disse que ele é uma pessoa extremamente violenta. Esse que é ministro aí do Tribunal de Contas do Estado, hein? Era deputado estadual. Uma pessoa extremamente violenta. O que aconteceu foi que nunca foi oferecida denúncia contra ele. A Polícia Civil completamente barrou as investigações e depois de 15 anos o crime prescreveu. Ele nunca foi condenado nem preso. Mesmo com todas as testemunhas, com todo mundo vendo que foi ele ali quem matou. Olha só que coisa, né? É um cara que tem ligações na Justiça do Rio de Janeiro, que consegue barrar investigações de crime desde muito tempo. Amigão do Flávio Bolsonaro. O que se diz ali no Rio de Janeiro é o seguinte, tem uma área do Rio de Janeiro que se chama Jacarepaguá. Tem o bairro Jacarepaguá, mas a área é muito grande. Fica perto ali da Barra da Tijuca, onde mora o Bolsonaro, onde moram muitos milicianos, onde tem o Vivendas da Barra. Tá, nessa área do Rio de Janeiro tem alguns bairros ali. Aí tem uma região ali, perto de Jacarepaguá, que chama Rio das Pedras, tem uma região chamada Muzema, são bem perto uma da outra. Essa região, as milícias que comandam ali têm ligação com Flávio Bolsonaro, com Fabrício Queiroz, com Adriano da Nóbrega, são esses milicianos que comandam ali. Tem uma outra área ali também na região de Jacarepaguá, que são outros bairros, Taquara, Curicica, e ali estava tendo uma guerra entre milicianos desse Orlando Curicica com a família Brazão, que também é ligada ao jogo do bicho e tudo mais.
e ligada às milícias. E aí foi no âmbito dessa guerra que queriam imputar o crime da Marielle a Orlando Curicica. Então, o que se falou muito na época é que, olha, talvez ele tenha feito isso porque ele é o mandante, quis direcionar para outro, talvez porque ele é amigo do mandante ou está amando do mandante para direcionar para outro lugar, mas começou-se a pensar na época na hipótese de que o Domingos Brazão poderia não ser o mandante, porque para ele matava dois coelhos com uma cajadada só. Ele poderia fazer favor para um amigo dele, direcionando o caso ali do amigo dele para outro lado, e, ao mesmo tempo, acabar com um miliciano rival dele. Então, seria dois coelhos com uma cajadada só. Enfim, agora a Polícia Federal volta a investigar o Domingos Brazão. Mas o que se diz, entre notícias aí dizendo que a Polícia Federal volta a investigá-lo e que está chegando ao mandante, o que se diz aí em várias fontes, saiu no Globo, saiu no Metrópolis, é que os agentes já têm convicção de quem precisa agora das provas. E que a delação do Rony Lessa pode aí chegar a quem é. Pode ter uma surpresa ou outra no final, mas não vai ser muito diferente do caminho que a Polícia Federal traçou. Ó, eu peço aí sua inscrição no canal, vamos continuar indo pra cima dessa corja. Falou!